Irmãos e irmãs do Salvador Jesus, que Deus, Espírito Santo, abençoe a sua santa palavra nos nossos corações e mentes, quando queremos refletir especialmente no Evangelho que nós ouvimos há pouco. Coloquei aquela pergunta ali: em qual Jesus nós cremos? Qual Jesus você crê? Parece talvez uma pergunta meio boba, né? Poxa, mas a gente sabe em qual Jesus a gente crê. Mas ela é uma pergunta fundamental. A gente tem que, de vez em quando, pensar nela. Ela é uma pergunta fundamental na nossa relação com Deus, na nossa relação com o próximo. E dependendo da resposta que a gente dá para essa pergunta, também vai depender a nossa fé e a nossa salvação eterna. Jesus, no Evangelho de hoje, perguntou mais ou menos isso para os discípulos: escuta, o que o povo fala de mim? Qual Jesus eles creem? O que eles estão falando a meu respeito? E aí então, depois de ouvir as respostas, né? Jesus perguntou para eles mesmos: e vocês? O que vocês dizem de mim? E aí o Pedro respondeu em nome de todos, né? Ali eu coloquei uma foto daquela série Os Escolhidos, né? Aquele que estava abraçando com Jesus ali é o Pedro. E o Pedro, muitas vezes ele tomava a frente para responder, para fazer as coisas, né? E ele respondeu então: o Senhor é o Messias. Messias é a mesma coisa que Cristo. Messias é em hebraico, Cristo é em grego. O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. Messias quer dizer o ungido, o escolhido de Deus. E aí Jesus elogia aquela resposta do Pedro, e ele diz: você é feliz, Pedro? E até ele diz ali, Simão Bar Jonas, né? É estranho isso. Simão era o nome dele, o nome judeu dele, né? Bar Jonas quer dizer filho de Jonas. Então o pai do Pedro chamava Jonas. Ele diz: você é feliz, Simão? Porque quem revelou isso para você, que você acabou de dizer, foi o Pai do céu. E aí, com essa resposta do Pedro, e com o que Jesus diz depois daquilo, a gente pode então voltar para a nossa pergunta, a gente pode responder essa pergunta, né? Em qual Jesus nós cremos? Nós podemos dizer com toda certeza que, assim como Pedro, nós cremos no Jesus que é o Messias, o Cristo, o ungido, o escolhido do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Então, a gente também vai ver o lado negativo dessa resposta. A gente vai ver que isso quer dizer claramente que Jesus não é algum dos muitos Jesus que se pregam por aí, que já foi pregado durante a história e que hoje muitas religiões e seitas pregam. Quem é esse Jesus que não é o Jesus verdadeiro? Quem é o Jesus que nós não cremos? Não é aquele Jesus que alguns acham que é simplesmente um grande líder e um grande exemplo de paz e amor. Nós não cremos no Jesus também que é apresentado simplesmente como um grande curandeiro, alguém que cura os nossos males físicos, né, do corpo, da saúde. Não. Nós também não cremos, como eu já disse aqui uma outra vez, num Jesus que parece aquele gênio da lâmpada, do Aladim, né, da história lá, em que a gente agrada ele um pouquinho, né? Lá ele esfregava a lâmpada, o gênio saía e entendia os desejos. Ele não é alguém que, se a gente cumprir algumas cerimônias, alguns rituais, por exemplo, corrente de oração, óleo abençoado, água consagrada, ou fazer tantos passos de fé, ou se a gente prometer dar dinheiro, dar bens, ou se a gente fizer isso ou aquilo, então aí ele é obrigado
a nos atender, a realizar os nossos desejos, especialmente desejos financeiros. Não é esse Jesus que a gente crê. Nós também não cremos no Jesus que é pregado como um homem realmente poderoso, especial, mas não é verdadeiro Deus. Também não é esse Jesus que a gente crê. E assim, poderíamos dar outros exemplos de como Jesus é ensinado, já foi pregado. Então, qual Jesus nós cremos? Qual Jesus você crê? Se alguém perguntar para a gente, como é que a gente responde? Então, a resposta mais simples é: nós cremos que Jesus é o Cristo, o Messias. E aí a gente sempre tem que lembrar, né, que Messias quer dizer ungido, escolhido. Mas que ungido, que escolhido? É aquele Salvador que Deus prometeu desde lá de Adão e Eva, passando por todos os profetas, salmos, livros de história do Antigo Testamento, até chegar o último profeta Malaquias, e ainda anunciado antes de Jesus começar a pregar pelo seu primo, o último profeta, João Batista, né? Aquele que veio com um objetivo muito específico: salvar o seu povo dos pecados deles. E quem que disse isso? Isso foi um anjo que disse para o pai terreno de Jesus. Disse assim: José, você vai colocar o nome desse menino que a sua esposa está esperando de Jesus, porque ele vai salvar o seu povo dos pecados deles. Jesus mesmo depois repete isso, ele diz lá em Mateus 1, né? Eu vim para buscar e salvar quem está perdido. Lucas 19. Então, nós cremos que Jesus é aquele que veio para cumprir as promessas de Deus. Ele veio para cumprir a grande missão que ele recebeu do Pai: salvar os perdidos do quê? Dos seus pecados. Ou seja, salvar todas as pessoas do mundo, todos os tempos, todos os lugares. Isso inclui também a gente, cada um de nós. Salvar do quê? Dos pecados. Mas por que dos pecados? Porque salvando a gente dos pecados, nos salva da condenação que a gente merece por sermos pecadores desde antes da gente nascer. Então nós cremos no Jesus que através do Pedro, através dos outros discípulos, através de cristãos anônimos, através do Paulo também, que só foi convertido depois, né? Através de todas essas pessoas, este Cristo começou a construir a sua igreja. Esses dias ainda li em algum lugar alguém falando: a igreja é uma invenção humana, né? Um grupo de pessoas lá pelo ano 300 inventou esse negócio de igreja. Não, a igreja é o corpo de Cristo. Ele começou a igreja e ela nasceu de maneira especial no dia de Pentecostes. Então, meus irmãos, nós cremos nesse Jesus que começou a igreja, que durante esses 2000 anos edificou a igreja, e no Jesus que ainda hoje faz isso. Jesus que ainda hoje reúne pessoas, constrói ou edifica a sua igreja com essas pessoas e envia essas pessoas como sua igreja, ou seja, envia a gente para continuar chamando mais pessoas. E essa igreja não é uma simples associação, um simples ajuntamento de pessoas, mas é uma comunhão de todos os cordeirinhos, as ovelhinhas que ouvem a voz do bom pastor Jesus, como Lutero dizia, né? Quando Lutero deu essa definição da igreja: até uma criancinha de 7 anos sabe dizer o que é a igreja. É a comunhão, quer dizer, é a união daqueles que ouvem e seguem a voz do bom pastor Jesus. Então essa igreja, na qual nós cremos neste Jesus, ela não se fundamenta e nem é construída sobre pessoas.
ou organizações. Ela não é construída sobre Pedro, por exemplo, né? Tem gente que diz que o Pedro, quando disse aquilo ali, Jesus estava querendo dizer sobre você eu vou construir a minha igreja, e que ele foi então o primeiro Papa. Não, Jesus não estava dizendo isso. A igreja não é construída sobre Pedro, nem sobre os seus supostos sucessores, e nem é construída sobre pastores, nem sobre líderes religiosos, nem qualquer outra autoridade ou pessoa religiosa. A igreja não é fundamentada sobre nenhum de nós. Ela é fundamentada sobre a confissão que o Pedro fez, né? O Senhor é o Messias, o Filho do Deus vivo. O próprio Jesus é a pedra angular. Lembra na leitura de Isaías, né? Lembre-se da pedra da qual vocês foram cortados, né? Quer dizer, vocês saíram desta pedra. Pedro depois fala na sua carta que nós somos pequenas pedras que constroem o templo espiritual de Deus. É uma outra maneira de descrever a igreja, né? Cada um de nós é um tijolinho vivo no templo espiritual que é a igreja de Cristo. Então, Jesus é a pedra, é a rocha firme sobre a qual a igreja é construída e permanece firme. Se ela dependesse de nós, a igreja não ia ficar de pé, né? Ela seria derrubada, vencida pelo diabo. Então, meus irmãos, nós cremos nesse Jesus que agora envia a gente como a sua igreja para continuar a tarefa que ele deu lá para o Pedro, para o Tiago, para o João, para o Paulo, né? Para os primeiros cristãos, depois para os cristãos de todos os tempos. Qual é a tarefa? A gente pode resumir assim, ó. Qual é a tarefa da igreja? Abrir o céu para as pessoas. E qual é a chave? Se chama Evangelho. O que é Evangelho? É justamente a mensagem da salvação de Jesus. Jesus fala isso, né, aqui no versículo 19, né? Eu darei a você a chave do reino dos céus. Que você ligar na terra será ligado no céu, que você desligar na terra será desligado no céu. Como é que a gente entende isso? Ligar e desligar quer dizer assim: se você ligar aqui na terra o pecado de uma pessoa a ela, lá no céu acontece a mesma coisa. Se você desligar o pecado dessa pessoa dela, no céu acontece a mesma coisa. Então, o sentido é: como é que eu ligo o pecado de alguém? Como é que eu deixo o pecado grudado em alguém? Quando ele não é perdoado. Mas quando ele é perdoado, né, eu tiro o pecado da pessoa. Ele diz assim: que vocês fizerem aqui, no céu será feito. Jesus está dando autoridade, que no caso não era só para Pedro, estava falando para todos ali, Pedro representando todos. E depois eu quero ler para vocês aqui, lá em João 20, Jesus diz uma coisa parecida, ó. Diz assim: Jesus disse para eles outra vez, no domingo da ressurreição, quando eles estavam naquele lugar fechado, né? Que a paz esteja com vocês, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E continua: e havendo dito isso, soprou sobre eles e disse-lhes: recebam o Espírito Santo. Né? Quem teve nos estudos bíblicos essa semana, lembra que a gente falou do sopro de Deus, né? Recebam o Espírito Santo. Se de alguns vocês perdoarem os pecados, são-lhes perdoados. Se os retiverem, são retidos. Então, essa é a grande missão que Deus dá para nós. Perdoar ou não pecados. Não é que a gente vai perdoar ou não conforme a nossa vontade. Perdão é assim: você está arrependido, crê em Jesus, você está perdoado em nome de Jesus. Não é se eu acho que tem que ser perdoado ou não, é se ele se arrependeu e crê em Jesus. Mas se eu ou outra pessoa não se arrepende ou não crê em Jesus, eu nem tenho como perdoar, porque ele quer continuar no pecado. Então, assim como as chaves, né, servem para a gente abrir e fechar uma porta, né, um cadeado, aqui Jesus está dando para a igreja, ou seja, para todos nós que cremos em Jesus, que somos o corpo de Jesus, do qual ele é a cabeça, ele está dando para todos nós as únicas chaves, meus irmãos, que abrem as portas do céu: o perdão e a salvação, que ele conquistou por nós, para todas as pessoas, com a sua morte na cruz e com a ressurreição.
Por isso que, né, vocês lembram que estudou o catecismo? Tem uma parte que fala assim, ofício das chaves. Né? O que é o ofício das chaves? Nada mais do que isso aqui. Jesus está dizendo, olha, vocês, com a minha autoridade, com o meu amor e com o meu evangelho, vocês podem abrir o céu para as pessoas quando vocês mostram para elas o perdão de Jesus e elas creem. Então, meus irmãos, isso quer dizer que nós cremos em Jesus e no Jesus que nos dá, como sua igreja, a maior e a mais maravilhosa missão que existe nesse mundo. Levar o seu evangelho, então, que abre o céu para as pessoas que ele coloca na nossa vida. Nossa família, amigos, colegas de trabalho, enfim. Tanta gente que ele põe no nosso caminho. Essa vontade de Deus chegou a Paulo, né? Paulo que perseguia a igreja, daí foi convertido. Nós estamos ouvindo nos últimos cursos leituras da carta de Paulo aos Romanos, e é por isso que por causa dessa missão que Paulo, então, no trecho que nós ouvimos hoje, convida a gente a usar com sabedoria, com consagração, os dons que Deus dá para a gente. E eu quero ler de novo aí os 2 primeiros versículos de Romanos 12. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, o que motiva a gente? Misericórdia de Deus. Peço que vocês ofereçam o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Então Paulo está dizendo, o culto não é só o que acontece aqui. O culto é quando a gente vive uma vida agradável a Deus no dia a dia. E não vivam conforme os padrões deste mundo. Deixe que Deus os transforme pela renovação da sua mente, para que possa experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A gente também ouviu isso no estudo bíblico do PEN dessa semana, né? De a gente não viver conforme os padrões do mundo. Então essa vontade que Paulo está falando aqui, meus irmãos, é a vontade de Deus que nós e todas as pessoas do mundo inteiro sejam salvas. Como? Conhecendo a verdade que salva, que é o próprio Jesus, nosso único, verdadeiro e suficiente Salvador. O Cristo, o Messias, que foi prometido e enviado por Deus, que deu a sua vida por todos nós. Então, em qual Jesus nós cremos? Se alguém perguntar para você, em qual Jesus você crê? Ou, às vezes as pessoas não perguntam assim diretamente, elas falam, do que você crê? Você crê em Deus? E aí você pode dizer, eu creio em Jesus, que é verdadeiro Deus, junto com o Pai e o Espírito Santo, que salva a gente, que nos reúne como igreja, que é o seu corpo, e nesse corpo, ele diz que nem a morte pode nos vencer. Eu creio num Cristo que fundamenta e fortalece a gente sobre Ele mesmo, que é a rocha firme. Eu creio no Cristo que me envia para levar para as pessoas a chave que abre o céu. Se eu estiver falando com alguém, eu posso dizer, olha, eu creio no Jesus que me envia para mostrar para você como você pode entrar no céu. Eu creio nesse Jesus que me envia para levar a chave do céu para todas as pessoas quando a gente leva o seu evangelho de salvação para elas. Os irmãos, muita gente ainda não crê neste Jesus. Eu dei alguns exemplos, no começo ali, Muita gente crê num Jesus mágico, milagreiro, sábio, etc. Muita gente não crê, ou não, talvez nem sabe que Jesus é o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. Então, meus irmãos, muito mais do que a gente simplesmente pensar em aumentar o número de membros da nossa igreja, a gente quer isso porque a gente quer que as pessoas aqui sejam edificadas na fé com a gente, mas mais do que isso, a nossa primeira, urgente e principal missão é levar esse Jesus que nós conhecemos, que nós cremos, o verdadeiro Salvador, para essas pessoas que ainda não conhecem Jesus, ou que estão sendo enganadas por falsos profetas e pregadores,
na verdade, afastam elas do verdadeiro Jesus. E fazer isso como? Cada um com o seu dom, cada um com as suas oportunidades, cada um com os seus recursos, né? Com palavras, com ações, com uma vida de fé viva, com uma vida ativa no corpo de Cristo, que é a igreja, né? E aí eu quero voltar a repetir, né? Aproveitar as oportunidades que a gente tem. Vocês têm percebido, outros pastores me falam isso também, quanta gente tem chegado à nossa igreja e a outras igrejas que pregam o Evangelho através da internet. Por quê? Porque alguém postou lá um estudo bíblico, um sermão, uma oração, né? E essa pessoa viu aquilo, e às vezes ela tem o contato da igreja, do pastor, e ela então, poxa, eu quero conhecer essa igreja que me trouxe essa mensagem. Então veja, de novo, eu digo para vocês, você tem Facebook? Você tem um monte de amigos no WhatsApp? Lá no WhatsApp tem aquele status, né? Você tem Instagram? Pega aquela oração que eu mando todo dia, compartilha no seu status, compartilha no seu Facebook, compartilha no seu Instagram. Não porque é eu que escrevi, mas é porque lá eu coloco. Vocês já repararam como é que eu faço orações? Vocês vão ver amanhã. Amanhã a oração vai ser sobre o Evangelho de hoje. Eu escrevo as orações sobre as leituras do domingo. Tá? E lá está escrito assim: quer conhecer mais? Procure vivenciar.net, deusconecta.org, né? E as pessoas que quiserem conhecer mais vão clicar, vão procurar, vão chegar no site da Hora Luterana. Enfim, o sermão que é gravado aqui, né? O estudo bíblico que a gente faz na quinta-feira, que fica gravado, para quê? Para usar essas ferramentas, para mais gente poder conhecer o Jesus que nós cremos. Porque nós queremos que elas conheçam esse Jesus, para ter a mesma salvação que a gente. Então, meus irmãos, vamos responder assim: nós queremos um Jesus que nos ama, que nos salva por sua graça. Um Jesus que fortalece a gente com a sua palavra e santa ceia. Um Jesus que usa a gente como instrumentos e porteiros do céu. Nós somos os seus porteiros do céu. Nós vamos abrir o céu para as pessoas quando a gente mostra o verdadeiro Jesus para elas, com as chaves do Evangelho. É nesse Jesus que nós cremos. Que você possa continuar firme na fé nesse Jesus. Que você possa ser um porteiro do céu para muita gente, levando esse Jesus para muitas pessoas, de todas as formas que você puder.